Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal Perspectiva Jurídica. Essa semana a gente vai conversar sobre uma modalidade contratual que foi regulamentada pela Lei 13.467 de 2017, que é a Reforma Trabalhista, muito polêmico e que foi alvo de alguns enunciados na segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho para tentar proteger um pouco mais o trabalhador diante da sua característica de grande precariedade. Então, nós vamos conversar sobre o trabalho intermitente. Bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar ou mencionar a respeito do trabalho intermitente é que não é o trabalhador que será intermitente, mas a natureza da atividade é intermitente, portanto, há períodos de trabalho e há períodos de inatividade, correto? Até mesmo em razão das características sazonais. Imaginem temporadas em cidades litorâneas, né? O trabalho ele é maior em determinadas épocas do ano, daí precisar mais de trabalhadores em razão da característica da natureza do trabalho, que é intermitente, ok? Bem, o artigo 443 da CLT, que traz para a gente o conceito de contrato de trabalho como um acordo tácito, expresso, correspondente à relação de emprego, né? Ele traz ainda que o contrato pode ser celebrado por prazo determinado ou indeterminado, ou ainda para prestação de serviço intermitente. E traz lá no próprio artigo 443, parágrafo 3º, o que é esse trabalho intermitente. Aí eu trouxe para você, me acompanhe na tela, por favor. Olha para você ver o parágrafo 3º do artigo 443. O que é esse trabalho intermitente? É o contrato, né, no qual a prestação de serviço, preste atenção, com subordinação, tá, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Esses serviços são determinados em horas, dias ou meses e não importa o tipo de atividade do empregado e do empregador. Obviamente, o parágrafo 3º traz uma exceção em relação aos profissionais aeroviários, os aeronautas, perdão, porque eles estão regidos por uma legislação específica, inclusive aprovada recentemente, sancionada recentemente, tá? Então, perceba, pelo parágrafo 3º, as características do contrato de trabalho intermitente. A subordinação, e aqui a subordinação jurídica, esse trabalhador intermitente, ele se submete às ordens diretas e indiretas do seu empregador. Não é uma prestação contínua, portanto, há períodos em que haverá trabalho e há períodos em que não haverá trabalho, ok? E não interessa o tipo de atividade do empregado ou do empregador. E aí o artigo 452A da CLT, né, com introdução pela reforma trabalhista, traz ali o requisito formal. É um contrato, veja, que tem que ser celebrado por escrito e tem que conter especificamente o valor da hora de trabalho, tá? Que não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo ou também não pode ser inferior ao salário devido àqueles profissionais, aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, independente do tipo de contrato, se intermitente ou não. Então, veja que o artigo 452A da CLT, ele traz a obrigação, ele traz uma solenidade, portanto, o contrato ele é formal, tá? Ele deve ser escrito obrigatoriamente e tem que conter ali o valor hora do salário, tá? E que não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo. Mas, professora, como é que eu faço o cálculo de valor hora do salário? Tem que pegar o divisor correspondente à jornada, pega o salário, divido, tá? Imagine, então, que o salário é ali R$1.000, né? E ele vai fazer uma jornada, um trabalhador com jornada comum de 8 horas dia, 44 semanais, o divisor é 220. Então, eu vou dividir R$1.000 por 220 e vou obter um valor X. Esse valor X é o valor hora. Esse valor hora correspondente a esse salário aqui de R$1.000 não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo. E aí eu vou pegar o valor do salário mínimo hoje, que acho que é R$937, e vou dividir ali por 220. Então, o X não pode ser menor que Y, tá? Tem que ser igual ou superior ao valor hora do salário mínimo, ok?
Além disso, gente, o contrato de trabalho intermitente ele tem outras peculiaridades. A começar pelo dever de convocação. Então, eu te contratei como como meu empregado, numa modalidade de trabalho intermitente. E aí, eu tenho que estabelecer, eu tenho que cumprir alguns requisitos para que esse trabalho seja válido e não seja mais prejudicial do que já é para o trabalhador. Como é que funciona? Celebramos o contrato, ok. Quando eu for te convocar para o serviço, eu tenho que convocar por qualquer meio hábil de comunicação. Então, telefonema, e-mail, mensagem de texto, WhatsApp, enfim, qualquer um dessas modalidades de comunicação, tá? E eu tenho que fazer essa convocação com pelo menos 3 dias corridos de antecedência da prestação de serviço. Aí, te convoquei, ok? Convocado. Quando eu te convoco, você tem um prazo para responder essa convocação, se você quer ou não, se você aceita ou não essa convocação. E a recusa da convocação não afasta a subordinação. Combinado? Permanece a subordinação. Qual que é o prazo do trabalhador na modalidade de trabalho intermitente para que ele responda? Por essa redação do 452A, o período é de um dia útil. Se o trabalhador não responde, não se manifesta, ele fica silente, presume-se que ele recusou. Combinado? Ok, entendido isso. Só que aí vem o parágrafo 4º do artigo 452A e diz o seguinte: o trabalhador aceitou a convocação. Só que aí ele não comparece injustificadamente para a prestação de serviço. Nesse caso, é determinada uma multa no valor de 50% da remuneração que esse trabalhador teria direito, que ele tem que pagar esse valor em benefício da outra parte, do empregador. E a mesma forma, tá? Se o empregador, injustificadamente, o trabalhador chega lá, e aí o empregador simplesmente dispensa, diz que não vai precisar mais, o empregador tem que pagar essa multa, também para o empregado. E aí é permitida a compensação desse montante no prazo aí de 30 dias. Combinado? Essa multa tem que ser paga num período de 30 dias e a compensação é permitida aí também num período de 30 dias. Como que seria essa compensação? Imagine, vamos ver a situação do trabalhador, que é mais prejudicial. O trabalhador, ele vai ter que pagar uma multa porque ele injustificadamente não compareceu ao serviço depois de ter aceito a convocação. E aí, ele pode, imagine que mês que vem, o trabalhador ele é convocado, e aí a remuneração que ele teria direito nesse mês, ele vai perder 50% dela a título de compensação da multa, por ter aceito a convocação no mês antecedente e não ter comparecido sem qualquer justificativa. Daqui a pouco a gente vai ver que a minuta da medida provisória da reforma trabalhista envolve alteração do 452A e acrescenta vários outros artigos em razão das polêmicas desses pontos, da forma como a 13.467 propõe o contrato de trabalho intermitente. Então, vamos lá, continuando. O trabalhador também, olha aqui comigo na tela, existe aí o período de inatividade. Tem períodos que ele vai trabalhar e tem períodos que ele não vai trabalhar. E aí o parágrafo 5º do artigo 452A diz que o período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador. E aí o trabalhador pode prestar serviços a outros contratantes. Então, ele pode ter vários contratos simultâneos, né? Ele pode trabalhar com a empresa A, com a empresa B, empresa C, empresa D, várias empresas. E aí, se um não convoca, ele pode trabalhar para outro e assim vai indo. Só que o tempo de inatividade não é remunerado porque não é considerado tempo à disposição. Então, imagine que ele não tenha, esse trabalhador não tenha outros contratos de trabalho com outros empregadores, só tem um, de intermitência. Então, bastante precário. Se ele não é convocado, esse tempo de inatividade ele vai ficar sem receber nada, ele vai ficar parado sem receber nada. E aí a gente vê a insegurança que causa para o trabalhador, a falta de uma jornada, a falta de um salário fixo, a falta de saber quanto, quando e para quem, né, ele vai trabalhar. Porque, de repente, esse prestador, onde ele vai trabalhar, porque, de repente,
trabalha uma vez num lugar, depois trabalha em outro, enfim, é um contrato absurdamente inseguro e sem muitas possibilidades do trabalhador estabelecer de forma segura a sua vida, ok? E da sua família. E aí vem comigo, o parágrafo 6º traz para a gente aí quais parcelas, quais verbas esse trabalhador tem direito. E o que acontece? Por essa redação, encerrou o período de prestação de serviço, ao final, imediatamente, o trabalhador tem que receber o pagamento das parcelas mediante recibo. Quais parcelas que ele vai receber? A remuneração que foi acordada, férias proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional, descanso semanal remunerado e adicionais legais. Só que o que acontece? Aqui, quando fala de férias proporcionais e também de 13º salário proporcional, o objetivo do legislador foi fazer com que o trabalhador ele receba essa parcela dividida, né, a prestações, para que ele faça uma provisão de fundos. Porque aí, quando ele chegar lá no direito de usufruir as férias, ele já vai ter juntado o dinheiro das férias e aí vai poder descansar. Então, o empregador ele não vai pagar as férias inteiras com o terço constitucional quando o trabalhador, de fato, vai descansar. Porque recebeu a remuneração, recebeu os adicionais legais, ainda recebeu proporcionalidade de 13º e de férias, você acha realmente que o trabalhador vai separar? Não, isso aqui é do meu 13º, isso daqui é das minhas férias, eu não vou mexer nesse dinheiro. Ele vai acabar gastando. E aí chega lá, de fato, no final do ano, ele não vai ter recebido esse 13º salário a mais, bem como não vai ficar parado em razão do período de férias, mas sem receber nada. Então, perceba a malícia do legislador ao instituir essa provisão de fundos de 13º e de férias e adicional e o terço constitucional. Tá? Então, isso é muito perigoso e, inclusive, foi objeto de propostas de alteração na minuta, né, da medida provisória. E aí, esse recibo do pagamento, ele tem que discriminar exatamente todas as parcelas que foram pagas e a natureza jurídica de cada uma delas, ok? O FGTS e o INSS, como que vai funcionar? Vem cá. No parágrafo 8º do 452A, diz o seguinte, o empregador ele vai efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do FGTS com base em quê? Nos valores que foram pagos no período mensal. E aí ele vai fornecer ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações. Então, imagine que eu fui convocada esse mês para trabalhar e trabalhei ali 12 horas. O meu FGTS e a minha contribuição previdenciária serão calculados com base no valor que eu recebi para essas 8 horas de trabalho que eu tive nesse mês. Portanto, muito, muito, muito pouco, ok? E aí, nos meses em que não houver prestação de serviço, que for período de inatividade, obviamente não haverá esse recolhimento. Isso também vai causar um prejuízo para o trabalhador lá para fins de benefícios previdenciários, tá? E nas férias, como que funciona? Trabalhador, a cada 12 meses, então há um período aquisitivo de 12 meses, para que ele possa, nos 12 meses subsequentes, usufruir do período de férias. E aí o legislador traz expressamente que ele terá direito a usufruir. Por quê? Porque já foi pago de forma proporcional à remuneração de férias com terço constitucional. Então, se o trabalhador não fez o fundo dele ali, não guardou aquela reserva para usufruir, ele vai ficar parado sem receber. Então, joga para cima do trabalhador o ônus de ter que juntar esse dinheiro para, no período de férias, ele ter dinheiro. Ok? Então, veja que se o trabalhador não tem essa conduta, ele vai ficar parado e sem receber nada, tá? Agora, a minuta, vem aqui comigo. A minuta da medida provisória, ela tem o objetivo, primeiro, de alterar o artigo 452A, e aí todos os pontos marcadinhos em vermelho, como você vê na tela, e acrescenta outros. Olha só o que passa, né, caso essa medida for aprovada, enfim. 452A passa a valer com a seguinte redação. O contrato de trabalho intermitente ele tem que ser celebrado por escrito, continua, e aí acrescenta, ainda que seja previsto em acordo ou convenção coletiva. Então, mesmo nas hipóteses em que houver previsão
instrumento coletivo, tem que ser celebrado por escrito. E ele tem que conter não apenas o valor da hora de trabalho, mas também a identificação, assinatura e domicílio das partes, o valor da hora ou do dia de trabalho, e aí não pode ser inferior ao valor hora ou valor diário do salário mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Nos mesmos parâmetros, aí fala observado o parágrafo 12, ele vai mencionar basicamente que o percentual será o mesmo que for concedido aos demais trabalhadores. Também tem que haver a previsão de local e prazo do pagamento. Por que essa previsão do inciso 3º? É importante que haja estipulação do local para que o trabalhador saiba onde ele vai prestar serviços e o prazo de pagamento. Porque, pela redação da Lei 13.467, o que acontece? Prestou o serviço, o pagamento tem que ser imediato, ao final, né? Imediatamente ao final da prestação desse serviço. Agora, com essa previsão, as partes podem estipular uma forma, um prazo de pagamento. Então, imagine, a cada pacote de 25 horas que você prestar de serviço no mês, você vai receber o valor X. Ou você vai receber a cada 2 semanas. Ou você vai receber numa periodicidade de 10 dias. Tá? Então, as partes podem estabelecer isso previamente no contrato. Vem de novo. O parágrafo 2º, que é o prazo, né, que o trabalhador tem para manifestar a respeito da convocação, tem o objetivo de ser alterado de um dia útil para o prazo de 24 horas. Continua havendo aí a presunção de recusa no caso de silêncio. O caso da multa em relação ao empregado por descumprimento da convocação já aceita, a proposta é que ele seja revogado. Obviamente, porque não posso jogar uma punição a título de multa para esse trabalhador, tá bom? Foi acrescido, o objetivo também é acrescer o parágrafo 4º, em que, constatada a efetiva prestação de serviços pelo empregado, presumem-se satisfeitos os prazos tanto de convocação quanto de manifestação a respeito da convocação por parte do empregador e do empregado, respectivamente. O parágrafo 5º, que falava sobre o período de inatividade, revogado em razão de acrescentar o artigo 452C, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, no parágrafo 6º também fala dessas parcelas, né? Que na data acordada para o pagamento, o empregado receberá de imediato aquelas parcelas que a gente já viu que não foram alteradas. No entanto, em relação às contribuições previdenciárias, o parágrafo 8º foi revogado e acresceu-se, né, o artigo 452H, que nós vamos ver, a respeito de contribuições previdenciárias. O parágrafo 10º, gente, ele traz o seguinte, que se houver acordo prévio entre o empregador e o trabalhador, o período de férias, o trabalhador poderá usufruir do seu período de férias em até 3 períodos, como ocorre pelo artigo 134 da CLT. Só que tem que obedecer aquele parâmetro de um deles não pode, o primeiro não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, tem que obedecer esse parâmetro, mas tem que haver o acordo prévio, né, com essa concordância do trabalhador em desmembrar o período de gozo desse descanso anual. Bem, o parágrafo 11, vem cá. Quando o período de contratação exceder a de 1 mês, o pagamento não pode ser estipulado por período superior a 1 mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação, e não do último dia do período de prestação. Então, veja que aqui é a semelhança do que acontece para estipulação de salário por período mensal. Então, o salário do mensalista ele não pode ser pago por um período maior. O trabalhador não pode esperar mais de 30 dias para receber, porque é uma verba alimentar, ele precisa para manter as suas necessidades básicas e da sua família. Mesma coisa que acontece se o período contratual de prestação de serviço for superior
a 30 dias. Sendo superior a 30 dias, esse pagamento não pode passar também de 30 dias, tá? E aí, olha aqui, ó. O parágrafo 12 faz remissão ao adicional noturno, tá? Que tem que ser superior, a remuneração do período noturno tem que ser superior à do diurno, e não será inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função quando houver. E aí, a medida tem o objetivo de acrescentar os seguintes artigos. Primeiro, 452B. É facultado às partes convencionar em instrumento contratual, ou seja, empregado e empregador diretamente. Não tem intervenção sindical. Local de prestação de serviço, tá? Turno para os quais o empregado será convocado, formas e instrumentos de convocação e de resposta e formato de reparação recíproca em caso de cancelamento de serviços previamente agendados. Então, veja, inicialmente tem ali a obrigação no 452A de colocar no contrato de trabalho não apenas o valor da hora, né, ou do dia de trabalho, mas também local, horário, mais ou menos, né, o turno que ele poderá ser convocado. E aí vem o 452B e fala assim, ó, mas as partes podem, se elas quiserem, por meio de contrato, diretamente, alterar isso. Pode estabelecer uma multa, né, vai lá e revoga a previsão da multa em relação ao empregado, mas aí vem e joga, fala assim, ó, pode haver uma estipulação no contrato atribuindo multa para a parte que descumprir, que não comparecer injustificadamente à prestação de serviço pactuada, agendada previamente. Então, de um lado, né, mostra uma preocupação e do outro já joga para a autonomia da vontade das partes as características desse contrato. No 452C, traz ali o que é esse período de inatividade, que é o período de tempo em que não há prestação de serviço. E aí, nos parágrafos 1º e 2º, traz ali que durante o período de inatividade, o empregado pode prestar serviços de qualquer natureza a outros empregadores, não interessa a modalidade contratual, se intermitente ou outra modalidade, inclusive o trabalhador, ele pode prestar serviços para concorrência, tá? Para outras empresas que exerçam a mesma atividade econômica do seu empregador intermitente. E nessa modalidade contratual, o período de inatividade ele não é tempo à disposição, isso mantém, e aí coloca expressamente que ele não será remunerado. E descaracteriza o contrato intermitente se houver essa remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Então, se o trabalhador está em período inativo e ele receber por estar à disposição, por ficar à disposição do seu empregador, aí descaracteriza a intermitência. E pode até, presentes os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, puxar aí, né, invocar a formação do vínculo direto com esse empregador. Bem, o 452D, ele traz, pode voltar aqui para mim, ele traz uma previsão seguinte. Alguns alunos ouviram dizer isso, né, em sala, ouviram dizer e comentaram comigo em sala de aula, professora, mas o trabalho intermitente tem um período. Eu falei assim, pela forma como a Lei 13.467 foi redigida, não fala em período. O período consta aí na proposta de medida provisória, para alterar o dispositivo 452A da CLT, né, e passar a ter um limite temporal para que o trabalhador possa considerar rescindido de pleno direito esse contrato. Como que vai funcionar? Se passar, né? Imagine que eu fui convocada no dia 17 de julho de 2017, foi a última vez que eu fui convocada para o serviço. E aí, depois, imagine que já está em vigor, né? A lei da reforma. E aí, depois do dia 17 de julho, nunca mais me chamaram. E desse 17 de julho já passou mais de um ano. Pela proposta da reforma, da medida provisória, o que é que pode acontecer? Da última convocação que eu tive para o trabalho, passou um ano e eu não fui convocada de novo, eu posso considerar rescindido o contrato de trabalho intermitente e acessar as minhas verbas rescisórias.
E aí a gente vai ver que, inclusive, a modalidade de verba rescisória aqui foi alterada para colocar a semelhança do que acontece no distrato, justamente para ficar mais barato. Então, pleno direito deu 1 ano, acabou, tá? Aí tem que celebrar um outro contrato de trabalho intermitente ou o trabalhador está liberado para assumir um vínculo direto, imagine, com outro empregador, tá bom? Bem, olha o 452E, a proposta da minuta. Ressalvados nos casos previstos no artigo 482 e 483 da CLT, que falam ali de dispensa por justa causa, seja do trabalhador ou do empregador, que, né, as verbas rescisórias são bastante reduzidas, tirando essas duas hipóteses, em qualquer hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente, são devidas as seguintes verbas rescisórias. Pela metade, aviso prévio, presta atenção, indenizado. Então, metade é 50%, e a indenização sobre o saldo do FGTS. Então, a multa do FGTS, que era de 40%, vai ser para 20%. E, na integralidade, as demais verbas trabalhistas, quando houver. Só que essa modalidade, né, de contrato, se não for hipótese de justa causa, seja do trabalhador ou do empregador, qualquer outra modalidade de extinção de contrato, as verbas serão só essas. E permite a movimentação de conta, né, vinculada do trabalhador no fundo de garantia de, no máximo 80%. E não autoriza o ingresso do trabalhador no programa de seguro-desemprego. Então, veja que restringe muito, né? Vem com o objetivo de baratear a rescisão dessa modalidade de trabalho. Então, o aviso prévio será sempre indenizado, como a gente vai ver daqui a pouco, será sempre indenizado para ser sempre 50%, ok? E, além disso, não acessa seguro-desemprego, a movimentação da FGTS é de, no máximo, 80% do valor dos depósitos, e também, na integralidade, vai receber apenas as parcelas que, eventualmente, tenha direito. Que não tenham sido pagas corretamente, aí vai ter que pagar ali. Mas se não for essa hipótese, é isso. E a multa do FGTS de 40% vai cair para 20%. Então, veja que é muito mais barata. E olha aqui como é que faz o cálculo de verba rescisória e do aviso prévio. O empregador vai considerar a média dos valores que foram recebidos pelo empregado no curso do contrato. E vai ser considerado apenas, né, serão considerados apenas os meses em que o empregado tenha recebido parcela remuneratória no intervalo de 12 meses, ou se o contrato for por um período menor, o que ele tiver recebido a título de remuneração na vigência do contrato. E aí, o parágrafo 2º do 452F traz expressamente que o aviso prévio será necessariamente indenizado, ok? O 452G, ele traz uma previsão interessante. Olha só, vem aqui. O empregado registrado por meio de contrato de trabalho de prazo indeterminado, ou seja, um empregado comum, se ele for demitido, ele não pode prestar serviços para a mesma empresa por meio de um contrato de trabalho intermitente antes que passe um prazo de 18 meses contados a partir da data da demissão desse empregado. Isso é para evitar, né, que o trabalhador seja dispensado, o empregado seja dispensado e contratado imediatamente com um título mais precário. Só que aí vem o parágrafo único do 452G e diz que essa previsão só vai valer por 3 anos a partir da publicação dessa medida provisória. Então, se for aprovada, entrada em vigor a medida provisória, essa limitação aí é só de 3 anos, tá? Então, depois que passou esse prazo de 3 anos, o empregado direto pode ser dispensado e contratado imediatamente a título precário, né, como um trabalhador intermitente, o que vai vulnerar muito, né, se isso passa. Vem aqui que a gente vai falar sobre contribuições previdenciárias e depósito do FGTS, que a minuta também tem um objetivo de alterar isso daqui. O 452H prevê que no contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador, não apenas as próprias, do trabalhador também. E vai fazer o depósito do fundo
de garantia com base nos valores pagos no período mensal, e aí ele tem que fornecer ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações. Então, é uma obrigação que ele forneça esse comprovante do cumprimento de obrigações para se desincumbir de eventual cobrança. Tá? E aí, a mudança proposta nessa minuta aí da medida provisória é que vai incluir também no recolhimento de contribuições previdenciárias, além das próprias também, a do trabalhador. E aí, o que acontece? Recentemente, na segunda jornada de direito material, Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho, foram anunciados, assim, inúmeros, foram aprovados inúmeros enunciados para interpretar a Lei 13.467. E 2 enunciados da comissão número 6 versam sobre o contrato de trabalho intermitente. O primeiro enunciado da comissão número 6 que fala do assunto é o enunciado número 4, que fala que é inconstitucional, tá, essa modalidade de contrato, da forma como foi prevista pela reforma, em razão de afrontar diversos dispositivos da Constituição e direitos fundamentais do trabalhador, em especial porque retira do trabalhador a possibilidade dele ter certeza quanto à jornada, exclui por via indireta a remuneração à hora extraordinária, já que não tem jornada estipulada previamente, não há que se falar em hora extra. Igualmente, retira desse trabalhador o direito a um salário mínimo, né? Retira dele isso, ele não tem um salário mínimo todo mês para se manter. Fica à mercê das necessidades econômicas. Então, ele acaba assumindo os riscos do negócio, que a alteridade é característica do empregador e não do trabalhador. Então, é uma forma de transferir os riscos do negócio para o trabalhador. E aí eu trouxe algumas anotações, eu quero que você me acompanhe. Vem cá, a respeito do enunciado número 4. Primeiro, que não há previsão de jornada fixa, nem de quantidade de horas que o trabalhador vai elaborar. Então, ele fica completamente sem previsão de dias a serem trabalhados, nem horário. Então, fica difícil dele organizar a sua própria vida. Em razão disso, há o quê? Há uma afronta ao princípio da dignidade humana, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Por que afronta a dignidade? Porque há um rebaixamento do status civilizatório. E isso atenta ao tratamento desumano, à finalidade constitucional do direito do trabalho, que é o quê? Qual que é a finalidade primeira do direito do trabalho constitucionalizado? Melhorar as condições sociais de vida do trabalhador. E aqui isso não acontece, tá bom? A ausência também de jornada pré-fixada contraria a disposição do artigo 7º, inciso 13, que limita a duração do horário normal de jornada e, por consequência, retira do trabalhador a remuneração de serviço em jornada extraordinária, tá bom? Ele também é considerado inconstitucional ao prever pagamento apenas para horas efetivamente trabalhadas. E aí altera de uma forma negativa o conceito de tempo de trabalho. Além do mais, gente, essa ausência de garantia de jornada e de salário também, né, não garante a subsistência do trabalhador. E aí também, além de violar direito, né, o direito ao salário mínimo mensal constitucional, também acaba impedindo que o trabalhador tenha acesso aos direitos sociais previstos no artigo 6º caput da Constituição. Em relação ao pagamento parcelado de 13º e férias, é aquilo que eu comentei com vocês. É uma forma de extinguir indiretamente direitos. Por quê? Eu passo para o trabalhador o ônus de guardar o que foi parcelado, tá? Para que ele se mantenha ali no final do ano as despesas, né? Que tem época de final de ano, de Natal, enfim, virada de ano. Se ele não tiver essa reserva, que seria a título de 13º, e se ele não guardou dinheiro de férias, ele vai ficar um período parado, né? Sem, porém, ter dinheiro para passar esse período sem trabalho. O outro enunciado é o enunciado número 5, olha aí na tela, que fala a respeito da proteção jurídica do salário mínimo, que alcança também os trabalhadores em regime de trabalho intermitente, caso haja o entendimento de que o contrato de trabalho intermitente ele seria válido. Mas haveria de observar aí a garantia ao salário mínimo mensal.
Nesse caso, o que acontece? O parâmetro da justificativa foi o artigo 78 da CLT, que estabelece o direito aos trabalhadores que recebem por comissão, peça ou tarefa ao salário mínimo mensal quando o que ele produziu, o que ele vendeu, não alcança esse patamar. Então, imagine aí que eu sou comissionista, naquele mês, eu sou comissionista pura, só recebo a base de comissões, e aí naquele mês eu não consegui bater os R$ 937. Bati, imagine, R$ 700. Então, aí o meu empregador tem que complementar o que falta para eu alcançar os R$ 937, que é o valor do salário mínimo. O mesmo seria aplicado ao trabalhador intermitente. Então, ele teria ali, fui convocado, trabalhei 12 horas, mas a remuneração por essas 12 horas não alcança o salário mínimo, o meu empregador teria a obrigação, sim, de complementar o que falta para chegar aos R$ 937. Bem como nos meses de inatividade eu ter que receber. Porque eu não vou trabalhar, eu preciso receber, porque eu tenho direito constitucional a um salário mensal mínimo, ok? Então, essa é uma das possibilidades aí do enunciado. Obviamente, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, em relação à proporcionalidade da jornada e do salário do trabalho a tempo parcial, é completamente diferente, gente. Aqui nós estamos falando de dois contratos com características muito distintas. O trabalhador lá da jornada parcial, ele tem fixados previamente o valor do salário, a quantidade de jornada, né? Então, ele sabe quanto ele vai trabalhar, quando ele vai trabalhar e quanto ele vai receber. Por isso, a proporcionalidade, né, do pagamento de salário em relação à jornada no trabalho a tempo parcial é válido. Diferente ao trabalho intermitente, porque o trabalhador, previamente, como está na Lei 13.467, sem ter qualquer alteração em razão de medida, né, de uma medida provisória que está para ser discutida, né, tirando essa questão da minuta, previamente o trabalhador intermitente ele não sabe quando ele vai trabalhar, quanto ele vai trabalhar, o máximo que ele sabe é o valor da hora de trabalho, que não pode ser menor que o valor hora do salário mínimo. Tirando isso, ele não sabe mais nada. Então, veja que são situações muito diferentes. Por isso, haveria essa necessidade de complementação até chegar ao montante do salário mínimo, porque é questão de dignidade humana. O trabalhador, ele precisa se manter, ele precisa ter o que comer, ele precisa ter lazer, ele precisa ter saúde, ele precisa ter vestuário, educação, enfim. E isso não é possível da forma como proposta no trabalho intermitente, ok? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Não mais, só isso mesmo. Outra coisa, só uma notinha antes da gente encerrar aqui o trabalho intermitente. Pelo que foi discutido na jornada, o trabalhador, em contrato de trabalho intermitente, também teria direito que fossem respeitados os limites, os outros pisos, né? Piso salarial normativo, piso salarial da categoria, salário profissional, enfim, todos esses salários, em razão da categoria, em razão da profissão, deveria ser observado no que diz respeito também ao trabalhador intermitente. Então, imagine aí que foi celebrado um contrato de intermitência de garçom, né? O garçom tem uma categoria, né? Então, ele tem um salário normativo. E esse salário normativo deveria ser observado. O salário mínimo, ele convive com outros tipos de salário, né? E aí, há de observar esse salário normativo da categoria dos garçons, tá bom? Que tem que ser, né, pelo menos um pouco superior ao salário mínimo nacional, tá bom? Bem, pessoal, a gente fica aqui sobre o trabalho intermitente, ok? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Tá bem, né? Tudo muito novo, muita coisa em discussão, mas, enfim, o trabalho intermitente está aí, foi regulamentado, está sendo regulamentado e é, obviamente, passível de discussão nas demandas judiciais, inclusive utilizando os fundamentos, as justificativas dos enunciados, né, da segunda jornada, que estão todos disponíveis no site do evento, tá? É só entrar lá, clica que você vê não apenas as emendas, como a fundamentação, as justificativas dessas emendas e das emendas agregadas, ok? Então, se você gostou, dá um like pra gente, compartilhe nas redes sociais.
nosso Instagram, Facebook, Periscope, vai lá que a gente te espera. Até mais, gente!